Paz e bem. Olhar com astúcia. Chamou-o e lhe disse: O que é isso que me contam de ti? Presta-me contas de tua administração, pois não poderás continuar no cargo. Bom, nesse capítulo 16 do Evangelho de Lucas, nós temos duas parábolas que estão ligadas diretamente a bens e a dinheiro. Sabemos, por mais que não tem como servirmos os dois senhores, nem ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. Isso é um dos ensinamentos que mais vem falando nessa parábola. Mas vamos para um outro ponto. A primeira parábola, que é a do administrador, é até meio intrigante, porque ela vai falar sobre a desonestidade. E além de falar da desonestidade do administrador, ela vai nos falar que o patrão louvava-o pela sua astúcia. Mas espera aí, né? Jesus não prega o amor e a justiça? E agora nós vamos falar de uma parábola em que o patrão admira a astúcia do administrador desonesto? Sim. Pois até nas coisas erradas podemos tirar proveito. E o que podemos aprender com essa parábola desse administrador? O que essa parábola vai nos falar? O primeiro ponto que podemos pegar é com o patrão. Mas não a questão ainda da admiração pela astúcia, mas pela atitude que esse patrão tem. Antes dele tomar qualquer atitude, ele questiona diretamente o seu administrador. Após ouvir que este está a esbanjar os seus bens, ao invés dele tomar uma atitude apenas por ouvir aquilo, ele vai chamar esse administrador para pedir esclarecimento. E é por aí. É onde precisamos seguir, o caminho que precisamos seguir. Quando ouvimos de alguém alguma coisa que não nos agrada, as tão chamadas e tão faladas fofocas, logo tomamos um partido, logo tomamos uma atitude, uma decisão. Mas devemos aprender com o patrão dessa parábola. Ir diretamente a essa pessoa e indagá-lo. Ou instruir o irmão que procure a pessoa de quem ele ouviu falar tais coisas para esclarecer, pôr a limpo aquilo ali. E buscar esse esclarecer não é com o intuito de ir brigar com aquela pessoa. Não é o tirar satisfação com o intuito de briga, mas sim com o intuito de esclarecimento. Às vezes, é um mal-entendido que por conta de uma fofoca, eu tomo um partido e aquela pessoa acaba sendo prejudicada numa situação porque eu não tive a coragem desse patrão de pedir esse esclarecimento, de pedir a prestação de contas dessa administração. Depois também podemos aprender, sim, com o administrador. A ser desonesto? Não.
Então, o que podemos aprender com esse administrador dessa parábola diante toda a sua situação? Precisamos aprender a ser mais observadores, estar mais atento ao que está acontecendo, com um olhar à frente do hoje, à frente desse momento, com um olhar lá no futuro, para buscar uma solução para essa possível futura situação, ou para essa inevitável futura situação. Precisamos ter em mente sempre da providência divina. Ter em mente que Deus provê e Deus proverá. Mas eu preciso me mover. Por isso a necessidade de aprender com esse administrador, de olhar à frente e já ir caminhando para uma solução, para não ser tão desamparado nessa situação. Então, quanto antes começarmos a nos mover, melhor será. E era o que esse administrador fazia quando o patrão pede que ele preste essas contas. E aí, como eu disse, Deus provê. Lembra-se da pesca milagrosa? Onde Jesus pede para os pescadores lançar a rede após eles terem passado a noite inteira pescando, sem nada conseguir, e naquele momento em que eles jogam a rede, elas voltam cheias. Deus podia ter feito com que esses peixes simplesmente saltassem para dentro do barco, ou não? Sim, Deus podia fazer. Diante a providência, ele podia fazer. Pois Deus provê. Mas eu preciso me mover. Você precisa se mover. Precisa ter então essa astúcia de olhar o futuro. E tem horas que é difícil. Sim, tem hora que mover-se é difícil. Seja por uma situação que se está vivendo, ou se está passando, pela tamanha dificuldade da vida, seja pelo qual motivo for, pode ser até mesmo por comodidade. Às vezes, quando estamos na nossa linha de conforto, estamos na nossa comodidade, também é difícil da gente se mover. Mas não podemos nos deixar isso nos travar. E é isso que o Papa vai nos falar no documento A Alegria do Evangelho. Ele vai nos falar que não podemos viver uma quaresma sem Páscoa. Não podemos viver sem a espera dessa Páscoa, que é a espera de algo melhor. E segundo o Papa nos escreve, lá no parágrafo 6, é que muitos cristãos estão escolhendo viver uma quaresma sem Páscoa. E ele também vai nos lembrar que somos infinitamente amados. Mas também precisamos do nosso caminhar, do nosso mover, sempre com o pensamento e a astúcia desse administrador, de olhar e preparar o futuro para onde se está caminhando. Amém? Por hoje é isso e espero vocês para uma próxima reflexão na semana que vem.